Mateus 24, 10 ao 13 diz: Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Esse versículo não especificou quem eram esses muitos. Isso nos deixa entender que até o amor dos cristãos pode esfriar. Para que você possa aprender a confiar em Deus cada dia mais, o seu amor por Ele precisa ser forte e sincero. A sua busca pelo Senhor precisa ser intensa e profunda. Quem buscar a Deus, o encontrará. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e vai nos responder. Até os que já são salvos precisam buscar mais de Deus. Todos nós dependemos de Deus e precisamos nos aproximar dele. Quanto mais buscamos, mais crescemos e Ele nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Quem não busca a Deus pode acabar se afastando dele. Hoje, no seu momento de oração, peça ao Pai que derrame mais amor no seu coração, mais paixão pela palavra. Peça a Deus que coloque no seu coração um fogo santo, que não se pode apagar. Deus tem grandes coisas para você. Creia. Versículo 1, 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 2, Jeremias 29, 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Versículo 13, Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Uma história que amo muito está no livro do profeta Abacuque. Esse livro mostra que ele confiava em Deus, mas estava espantado com o que estava acontecendo na sua época. Abacuque levantou duas questões: por que o mal crescia tanto em Judá? Por que Deus estava usando os babilônios para trazer um tempo de conserto sobre a nação de Judá? Bom, se você ler os 3 capítulos que o livro tem, você irá entender essas duas perguntas e quais foram as suas respostas. Vamos conversar sobre alguns versículos. Abacuque 2, 4 diz que o justo viverá pela fé e que os homens maus confiam em si mesmos, porém eles acabam fracassando. Há 2 contrastes aqui entre os que confiam no Senhor e os que não confiam. O primeiro contraste: o justo viverá, ou seja, desfrutará do livramento e abundância de vida com Deus. O segundo contraste: pela fé, uma pessoa que tem fé é alguém que confia plenamente em Deus. Esse versículo me faz pensar que o justo de Deus vive, ou seja, você viverá, e na hora das provações, pela fé, você vai sobreviver aos tempos difíceis. No livro de Hebreus, logo no primeiro versículo do capítulo 11, está também um dos textos mais lindos que fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. A fé confere a realidade e comprova as coisas que não foram vislumbradas, fazendo a gente pensar como se já fossem objetos visíveis, e não apenas esperados. A fé nos dá esperança. O profeta Abacuque, nas suas últimas palavras em seu livro, expressa a sua total confiança em Deus mesmo em meio à tribulação. Abacuque 13, 17 ao 19. Ele vai dizer que mesmo que a figueira não floresça, todavia ele se alegraria no Senhor. Abacuque se alegrava no Senhor que fazia os seus pés como os da corça. Dessa forma, ele sentia segurança e firmeza absoluta em seus passos. Lembra que começamos falando que Abacuque perguntava a Deus o porquê das coisas? No capítulo 2, do seu livro, ele diz que ficaria na torre de vigia para ver o que Deus responderia a ele. Abacuque teve uma fé inteligente, mesmo ele achando que o mundo caia ao seu redor. Ele parou, e ele se retirou para vigiar em oração e ouvir a voz de Deus. Versículo 1, Abacuque 13, 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente.
ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Versículo 2, Abacuque 2, 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Agora, para finalizar a mensagem, quero deixar esse salmo para você. Vamos abrir as nossas Bíblias, em Salmos 91, 1 ao 7. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Comente aqui embaixo nos comentários: eu vou ser um filho melhor para Deus. Gostou do vídeo? Compartilhe para todos os seus irmãos em Cristo Jesus. Um abraço e Deus te abençoe.